Bom dia, pessoal! Hoje a atividade de vocês será apenas da apostila. Abra a apostila de vocês aí na primeira página, que vai ser a página 36. Essa atividade aqui, olha, de matemática. Que tem falando o quê? Algumas continhas, tá certo? Para decompor os números. A primeira diz assim, observe o numeral 6.784. Sua decomposição é qual? Temos aí 4 opções. Você vai ter que dizer qual é a decomposição dele. Sabemos que decompor é tipo assim, vamos dizer, vou pegar outro número para não fazer o que tem aqui. 153. Você sabe que 100 separa, né? Bota mais. No caso é 100 mais. Aí 50 mais 4. 154, né? Você decompor o número. Isso que vocês vão fazer aí com o número 6.784. Qual é a opção correta? Você vai marcar aí. Questão 2. O ábaco. O ábaco é isso aqui, ó. Certo? Tem no livro, na apostila de vocês. Forma um número composto por 2 dezenas de milhar. 2 dezenas de milhar. 4 unidades de milhar, mais 5 centenas e mais 3 dezenas. Aí continua. O valor relativo do algarismo que está na terceira ordem, no caso, 1, 2, 3, né? Contado de trás para frente. Qual é o número que está aí? 20 mil, 4 mil, 500 ou 30. Ou 3, perdão. Qual é aí? A terceira ordem. Questão 3. Observe a numeração do ônibus ao lado. Temos aí a numeração dele, que é 2.643, né? Qual é o número desses ônibus? Escrito por extenso. Por extenso é em nome, né? Qual é? Tá certo aqui. Você vai olhar a opção que está correta e descobrir qual é o número, né? Temos aqui. De acordo com esse número, você vai encontrar a forma correta de escrever esse número. Questão 4. Veja abaixo um dos ingressos para uma exibição de um filme no cinema. Temos aí, né, ingresso Cinemark, número 1874. Nesse ingresso, o algarismo que ocupa a posição das dezenas é qual? A dezena. Qual é o número que está ocupando a dezena aí? O 4, 7, 8 ou 1? Hein? 1874. Qual é? E a quinta questão, Roberto e Cláudio moram na mesma rua. Roberto mora na casa de número 2438. O número da casa de Cláudio é maior número formado com os mesmos algarismos do número da casa de Roberto. O número da casa de Cláudio é qual? Lembrando que o número é 2438. E a gente quer saber qual é o maior número que pode ser formado com esses mesmos números. Então a gente tem que fazer o quê? Colocar, né? O maior número no começo. O maior número aqui que a gente tem é o 8, né? Então a gente sabe que todos eles começam com 8, né? Depois, qual é o segundo número maior? Você vai olhando até descobrir o número da casa de Cláudio, tá certo? Aí a atividade da página 37, pessoal, é uma atividade de língua portuguesa e geografia, que tem falando aí sobre a biodiversidade, né? Vou ler o texto para vocês responderem as perguntas. Como você viu, o Brasil é muito rico em biodiversidade, ou seja, é formado por uma grande variedade de espécies vegetais e animais. No entanto, grande parte desse tesouro ecológico já foi perdida e outra parte se encontra ameaçada. Para diminuir os danos ambientais, foram criadas as unidades de conservação, áreas que recebem cuidados e proteção previstos em lei. São os parques nacionais e as reservas biológicas, as reservas extrativistas e etc. Em alguma dessas áreas buscam o uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, explorar o ambiente sem destruí-lo, como nas reservas extrativistas. Já nas áreas de proteção integral, não é permitido nenhum tipo de exploração. Em 2017, segundo o Instituto Socioambiental, existe no Brasil 328 unidades de conservação. Temos aí uma figura na imagem mostrando a ilha e fortaleza de Nossa Senhora da Conceição em Araçatuba, no Parque Estadual da Serra de Tabuleiro, no município de Florianópolis. Aí tem algumas questões para responder de acordo com o texto. A primeira, por que o Brasil é considerado um país muito rico em biodiversidade? Falando no texto. Questão 2. Segundo o texto acima, o que já ocorreu com a biodiversidade do Brasil? Tem falando no texto. Questão 3. O que são unidades de conservação ambiental? Questão 4. Segundo o texto acima, o que são as áreas de proteção integral? Questão 5. O que a imagem acima representa? Você vai dizer o que você viu na imagem.
Aí depois tem mais duas perguntas. Na primeira, pesquise no dicionário o significado das palavras em destaque no texto. Escreva abaixo. Como a gente, acho que alguns de vocês não têm dicionário, podem pesquisar no Google, tá certo? E a última questão, forme frases utilizando as palavras que você pesquisou. As palavras que você pesquisou foi biodiversidade e sustentável. Você vai formar frases de acordo com isso. Passando para a página 38, pessoal, temos uma atividade de ciências, tá certo? Tem um vídeo para assistir, vou mandar para vocês. E depois tem umas perguntas para responder. Relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aí algumas coisas, né? Lixo domiciliar, lixo público, lixo rodoviário, lixo hospitalar e entulhos. E cada um tem aí, né, seu respectivo, o que é o próprio lixo. Você vai ter que ligar, né? Colocar o número correspondente ao tipo de lixo que está sendo falado aí na questão. E depois, uma parte do lixo é biodegradável, isto é, decompõe-se formando substâncias úteis ao solo. Isso acontece com os restos de alimentos, de plantas e de animais que formam o lixo orgânico. Aí, representa a partir da escrita e do desenho como é feito o descarte do lixo em sua casa. Você vai escrever um pouquinho de como é que vocês jogam lixo aí na casa de vocês e depois ilustrar. Passando para a página 39, temos aí uma atividade de arte, né, que diz assim, este quadro chama-se O Mamoeiro. Foi pintado por Tarsila de Amaral em 1924. Ela mostra uma cena com, desculpa aí, aqui a escrita tá errada, depois vocês corrigem aí. Uma cena com pessoas, objetos e plantas. Temos aí a imagem, né? Observe as linhas retas e curvas. Encontre uma mulher na porta de sua casa, uma árvore cheia de frutas, um varal com roupas penduradas, um poste de iluminação, uma mulher dando a mão para duas crianças. Compare o lugar que você vive à sua escola no quadro Uma Moeira através de desenho. Essas cenas que ele citou aí, você vai fazer um xizinho se você encontrar na imagem. Depois você vai comparar o lugar que você vive e a sua escola ao quadro Uma Moeira através de desenho. Você vai botar aí o que é que tem no seu sítio, na sua escola, que é parecido aí com essa imagem. O que não for parecido, você não faz, tá certo? Passando para a página 40, pessoal, temos aí mais uma atividade para a gente responder de língua portuguesa, falando sobre aquecimento global. Aí temos uma chave para ler, que eu vou fazer a leitura, que diz assim, com essa árvore que plantei, vou salvar o planeta. Isso é a Mônica falando, né? O Cebolinha disse. Mas com uma árvore sozinha? Como assim? Com uma árvorezinha? Será que a gente salva o planeta com uma árvore? Ele ficou nessa dúvida, né? Aí a Mônica disse, hello, essa árvore vai dar frutos. Aí ele respondeu. Ela ainda responde, ainda é uma fala dela. Daí eu como todos eles e planto as suas sementes. Dessas sementes virão outras árvores e... Aí ele sei. Tá vendo? Então a gente sabe que é assim, né? A gente planta, cuida do meio ambiente. A gente tem vários frutos. Aí essa imagem aí, né? Era a turma da Mônica e temos algumas perguntas para responder. Qual a temática do texto? Falar sobre o meio ambiente, né? Questão 3. Quais são os personagens da história? Questão 4. Qual foi a ideia que a Magali teve para salvar o planeta? Isso é a Magali, eu falei Mônica, né? Questão 5. O que você achou da ideia da Magali? Questão 6. O que o Cebolinha achou da atitude de Magali? E a última, e você? O que você pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente? Escreva um pequeno texto. Você vai falar aí com as suas palavras o que você pode fazer para cuidar do meio ambiente, né? Fazer com que melhore. Essas são as atividades de vocês hoje. Até a página 40, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar um oi. Um beijo e um bom dia.